Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje, 50 fatos sobre Carolina Maria de Jesus. E antes de começar os fatos propriamente, eu quero dizer quais foram as minhas referências para que vocês possam depois pesquisar e ir atrás de mais informações, porque 50 fatos não é o suficiente para falar da vida de ninguém. Então eu usei algumas referências. A principal delas foi essa biografia aqui do Tom Farias. É uma biografia muito legal, muito completa, da editora Malê. Todos os livros vão estar na descrição do vídeo, caso vocês se interessem. Eu também usei bastante coisa do Diário de Bitita. Esse aqui é da César Editora. Também teve o Quarto de Despejo e os 2 volumes de Casa de Alvenaria. Esses 2 livros aqui foram lançados o ano passado pela Companhia das Letras. O volume 1 é de Osasco e o volume 2 é de Santana. Além disso, eu também procurei algumas referências na internet, de vídeos, de referências de imagens, enfim, tudo que vocês puderem imaginar estará na descrição desse vídeo. Então vamos aos fatos. Espero que vocês gostem do vídeo e depois lembrem-se de deixar aquele comentáriozinho no final para saber o que vocês acharam. E também lembrem de chegar lá na plataforma do Apoia-se para apoiar a produção de conteúdo do meu canal. Não digam que fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava por trabalho, mas sempre fui preterida. Digam ao meu povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais. Filha de João Cândido Veloso e Maria Catarina de Jesus. A mãe dela era conhecida também como Dona Cota. A Carolina não chegou a conhecer o pai pessoalmente e ela dizia: "Eu achava bonito ouvir a minha mãe dizer, papai", e o vovô responder-lhe: "O que é, minha filha?" Eu invejava minha mãe por ter conhecido seu pai e sua mãe. Várias vezes pensei em interrogá-la para saber quem era o meu pai, mas faltou-me coragem. Achei que era um atrevimento da minha parte. Um dia ouvi de minha mãe que meu pai era de Araxá, que meu pai tocava violão e não gostava de trabalhar. A Carolina era de origem muito humilde, de uma família vinda da escravidão. Na época abolida havia 26 anos, todos analfabetos, viviam em miséria absoluta e para sobreviver eles trabalhavam duro em fazendas ou em grandes sítios, sendo mal remunerados, sofrendo maus tratos e muita humilhação. O seu apelido desde pequenininha, desde a infância, era Bitita. E desde criança ela sempre foi muito inquieta e curiosa. Ela perguntava tudo a todos e ela queria saber se era gente, se era bicho, se podia ser homem. Era uma negrinha de olhos vivos, testa ampla e lisa, boca bem proeminente, maçãs do rosto acentuadas, apesar de muito magra, e pernas finas e compridas. Tinha uma voz assaz, enjoativa e estridente para a sua idade. A sua tia Claudimira vivia resmungando: "Bate, Cota, bate nessa neguinha. Ela está só com 4 anos, mas o cipó se torce enquanto é novo." Em suas memórias do período da infância, a Carolina conta que ficava indignada com a obediência cega que as mulheres de Sacramento tinham pelos homens ou pelos maridos. Por isso, ela desejava ser homem quando crescesse. Quem cuidou da Carolina boa parte da sua infância foi a sua madrinha, Cia Maruca, que na ânsia de acalmar a garota, um dia descobriu que dando pinga pra ela se acalmava, então ela começou a dar pinga pra garotinha. E essa madrinha também crismou ela quando ela tinha 7 anos. Aos 7 anos, a Carolina ela vai estudar num colégio chamado Allan Kardec, fundado pelo educador espírita Eurípides Barçanufo, do grupo espírita Esperança e Caridade. Essa era uma das melhores escolas da região e ela conseguiu esses estudos por conta de uma das patroas de sua mãe, que insistiu que a Carolina fosse para a escola. E a adaptação dela não foi nada fácil. No começo ela sofreu muitos assédios preconceituosos, que neguinha feia, que olhos grandes, parece sapo. E além disso, ela tinha muita dificuldade de aprendizagem. E embora já fosse grande naquela época, 7 anos, ela ainda mamava no peito da mãe. Mas com o passar do tempo, a Carolina se tornou aplicada e disciplinada. Ela começou a ler, escrever, mas ela ficava muito chateada de não ter sequer um livro dentro de casa. A sua tristeza era tanta, mas tanta, de não ter nenhum livro na casa dela, que um dia a mãe falou: "Vai ver se você descola um livro na vizinha." E ela foi, com um sorriso estampado no rosto, e voltou da casa da vizinha com uma edição da Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Essa cena da Carolina indo buscar o livro
na casa da vizinha me lembrou muito a cena de Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. Eu fiquei imaginando exatamente aquela mesma cena dela chegando com aquele ar de felicidade. Esse período na escola durou muito pouco, um pouco mais de um ano, porque a mãe dela, ela teve que deixar esse emprego, voltar pra roça, porque não tinha mais condições delas ficarem na cidade, delas se manterem lá. Então, nessa época, a Carolina já tinha cerca de 9 anos, e logo no começo que teve essa mudança pra roça novamente, até que elas tiveram momentos prósperos, assim, a família conseguiu um emprego numa fazenda, e foi um período relativamente tranquilo, assim, bom, né, perto do que elas estavam acostumadas a viver financeiramente. Mas depois de 4 anos, o fazendeiro, o proprietário expulsa elas da terra e elas ficaram meio que sem rumo, né, sem ira nem beira. E aí, a partir daí, a Carolina e a mãe dela começam a ter que ficar pulando meio que de galho em galho, né? E elas começam a viajar por vários lugares para poder conseguir emprego, moradia, enfim. E isso vai durar até 1937, que é o ano em que a mãe da Carolina morre. Bom, nesse meio tempo elas passam muita fome, muito frio, passam por Ubatuba, Franca, Ribeirão Preto. Ela trabalhou como empregada doméstica em diversas casas. Em 31 de janeiro de 1937, ela já estava com 22 anos e ela chega em São Paulo. E de imediato ela teve um choque. Nunca havia visto tantas pessoas reunidas, pensei. Será que hoje é dia de festa? Fiquei preocupada com o corre-corre dos paulistanos, olhares ansiosos, inquietos, à espera de conduções, uns empurrando os outros e ninguém reclamava, aquilo era normal. Ela vai começar a trabalhar um tempo com uma mulher, que ela era professora, se chamava Romélia, e ela chegou em São Paulo com a cabeça voltada totalmente para leitura, para literatura, para poesia, e seu objetivo era fazer a vida aqui em São Paulo como poetisa, como ela mesma se denominava. E essa professora facilitava a aproximação dela com os livros, mas não se sabe muito bem por quê, o que aconteceu, que ela acabou indo embora desse emprego e começou a trabalhar numa fábrica no início dos anos 40. A vida da Carolina estava muito difícil e ela resolve fazer uma mudança radical na vida e resolve ir embora pro Rio de Janeiro para ver se lá acontece alguma coisa em relação à carreira dela de poetisa. No Rio, ela acaba trabalhando como cozinheira em casas de famílias. Parece que ela fica no Rio até 1942, porque faltam registros dessa época. Para viver honestamente, tive de me empregar. Não sei se lhe disse que sou boa cozinheira? Pois é. Fui para uma cozinha aqui no Rio. Quis ver se fazia bons quitutes, assim como faço bons versos. Mas nessa profissão, a inspiração falhou miseravelmente. Entre o fogão e as panelas, só o diabo da poesia me tentava. Certo dia, enquanto escrevi uma poesia, a panela do feijão queimou e a patroa me mandou embora. Arranjei outro emprego, mas eu esquecia tudo para fazer um verso que vinha à cabeça e acabava sendo outra vez despedida. Por isso eu disse ao Senhor que a poesia é minha desgraça. Por causa dela eu ando ao léu, pensando e rimando versos. Isto é uma perseguição ou não é? Diga. O que se sabe por relatos da própria Carolina é que ela era bastante relapsa nos empregos. Ela sempre acabava sendo mandada embora porque ela ficava escrevendo poesia e lendo na hora do trabalho. E nos dias de folga, ela ia ao teatro, visitava as rádios ou ia para redações de jornais para tentar mostrar seus escritos. No dia 5 de fevereiro, ela foi recebida na redação do jornal Folha da Manhã, lá no Rio de Janeiro, e ela conseguiu ser atendida por um jornalista chamado William Aureli. A Carolina mostrou o que escrevia para o jornalista e diante dela ele não perdeu tempo. Ele fez uma fotografia e publicou uma matéria dela como se ela fosse um caso exótico, como ele mesmo acabou escrevendo no jornal. Ela mostra para o jornalista os papéis, um caderno, recortes de revista, passando noção de que tem andado pelas redações, mas diz que quando sabem que ela é preta, os jornalistas mandam dizer que não estão. E aí, na metade do ano de 1942, ela acaba voltando para São Paulo, porque ela não tem mais alternativa, mas ela também não quer voltar a trabalhar como doméstica. Então ela passa por diversas casas de família e uma delas acaba sendo de um médico famoso chamado Euciclides de Jesus Zerbini. E eles acabam ficando amigos, mas também não se sabe ao certo porque ela foi embora da casa desse médico. Mas na biografia dela tá escrito que esse médico vai no dia do lançamento do Quarto de Despejo, que aliás, vários ex-patrões aparecem nesse lançamento pra ver qual que era, né? Aquela coisa, né? Depois que a pessoa fica famosa,
famosa, o pessoal vai tudo atrás. A Carolina, ela vai perdendo um emprego atrás do outro, ela acaba sem dinheiro ou conhecidos que possam ajudar ela nesse momento. Nenhum parente próximo tá por ali. E ela passou a procurar abrigo nas marquises dos edifícios, os cortiços, dentro de prédios, em ruínas, lugares abandonados, debaixo do viaduto. E essa é uma fase extremamente crítica da vida dela, só que infelizmente a partir daí só vai piorar. Ela tá sem moradia, então ela acaba indo morar na favela do Canindé. Nesse período ela engravida do primeiro filho. Na verdade ela teve uma outra gravidez que ela perdeu, né? O primeiro filho dela não vingou e esse é o segundo filho, então, que vai vingar. E ela vai ter que construir sozinha o barraco dela ali no Canindé com o resto de material de construção de uma igreja que ficava a quase 1 hora da onde ela morava. Todas as noites eu dava 2 viagens. Eu ia de bonde e voltava a pé com as tábuas na cabeça. 3 dias eu carreguei tábuas dando viagens, deitava às 2 horas da manhã. Eu ficava tão cansada que não conseguia dormir. Eu mesma fiz o meu barraquinho, 1,5 m por 1,5 m. Aquele tempo eu tinha tanto medo de sapo. Quando via um sapo, gritava e pedia socorro. Quando fiz meu barracão, era um domingo. Tinha tantos homens e nenhum auxiliou-me. Sobrou uma tábua de 40 centímetros de largura. Era em cima dessa tábua, sem colchão, que eu dormia. O José Carlos de Jesus é o primeiro filho da Carolina. Ele nasce no dia 6 de agosto de 1950. E o pai da criança aparece para conhecer o garoto e depois some. Ele ainda pede para Carolina não colocar o nome dele na certidão de nascimento. E depois disso, a Carolina tem mais 2 filhos. A Vera Eunice de Jesus Lima e o João José de Jesus. Ela não tinha nada para comer, nenhuma ajuda, e depois de uns 10 dias que ela tava ali com aquele bebê no colo, ela teve que dar o seu jeito e ela saiu para catar papel nas ruas. E aí, numa certa altura, a Carolina resolveu dar umas aulas para as crianças na favela do Canindé. Ela preparou material para as crianças, para apostila, caderno, essas coisas, mas ela tinha só 2 alunos. Mas também não durou muito essa onda dela ser professora, porque depois, logo, os garotos se desinteressaram. A Carolina era muito politizada, ela sempre fazia análises de política brasileira de maneira crítica, consciente e inteligente. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Da favela do Canindé, a Carolina passava boa parte do seu tempo livre escrevendo. Quando ela foi descoberta por sua obra, Quarto de Despejo, já tinha transcorrido mais ou menos 15 anos de lida com literatura. As pessoas pensam que ela só surgiu ali, com os diários, né? Mas ela já estava batalhando por isso há muito tempo. E o jornalista Audálio Dantas conta que conheceu Carolina meio que por acaso. Ele tinha sido pautado para escrever uma reportagem sobre a instalação da favela do Canindé de uns balanços brinquedos. Ele foi até lá para confirmar uma denúncia do mau uso dos aparelhos instalados e a Carolina estava ali por perto. Carolina estava perto da balança dos meninos que os grandes tomaram e protestava: aonde já se viu uma coisa dessas? Uns homens grandes tomando brinquedo de criança. Carolina, negra, alta, voz forte, protestava. Os homens continuavam no bem bom do balanço e ela advertida: deixa estar, que eu vou botar todos vocês no meu livro. Aí o Audálio perguntou: que livro? E ela respondeu: o livro que eu tô escrevendo sobre as coisas da favela. Ele descobre que a Carolina tinha um livro e é a primeira vez que ele tem ali nas mãos os cadernos da Carolina, e a sua reação foi a seguinte: li e logo vi. Repórter nenhum, escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história. A visão de dentro da favela. Eu prometo que tudo que você escreveu sairá num livro. O Audálio, ele conta que a Carolina ficou muito contente com a notícia, que fazia muito tempo que tentava publicar umas poesias, procurando casas, editoras, com um caderno embaixo do braço, mas nunca ninguém quis ler. A matéria explodiu, foi um verdadeiro sucesso. Retrato da favela do Diário de Carolina. Foram 8 páginas de reportagem, uma exclusividade rara. Em agosto de 1960, é publicado o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E uma semana após o estrondoso lançamento, a Carolina já tinha vendido 10.000 exemplares, esgotando a primeira edição. Ela se transformou, gente, numa celebridade de uma hora para outra.
O sucesso é imediato e cai nas graças de grandes nomes, como a Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, Clarice Lispector. Ela foi lançada nos Estados Unidos, Argentina, Cuba, Japão, Rússia. Gente, virou um fenômeno, assim, sabe? Estourou. Se fosse hoje em dia, ela teria viralizado, aquelas paradas assim, né? Em 1961, ela publica o livro Casa de Alvenaria, que é o diário de uma ex-favelada, e a escrita desse livro se dá por conta de um pedido do jornalista Audálio Dantas. Esse livro é vazado por perguntas existenciais, por sentimentos que denotam inconformidade com o destino, mas ela não estava feliz com a publicação desse livro. Não estou tranquila com a ideia de que devo escrever o meu diário da vida atual. Escrever contra a burguesia, eles são poderosos, pode destruir-me. Quando escrevi contra os favelados, fui apedrejada. Escrevendo contra a burguesia, podem enviar-me um tiro. Casa de Alvenaria apresenta uma Carolina que não queria mais produzir esse diário, sabe? Acreditavam que esse segundo diário seria um sucesso igual ao primeiro, mas essa obra está num lugar diferente. Mostra uma Carolina transformada numa mercadoria, num produto exposto, uma Carolina cuja presença era solicitada em reuniões políticas, religiosas e culturais, que recebia pedidos de auxílios financeiros e indicações para emprego. Nesse livro, ela conta que repudiou muitas vezes o sucesso que estava alcançando, que não se permitia entregar ao prazer da glória, porque se via impedida de fazer o que mais gostava para se aguentar, para dar sentido à sua vida, que era escrever. Um dos sonhos da Carolina, além de ser escritora, era adquirir uma casa que fosse de alvenaria e sair da favela com os seus 3 filhos. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Os 4 deixaram a favela do Canindé sob pedradas e se mudaram para Osasco, onde passaram a morar num porão oferecido por um empresário. Eu pensava que a vida na casa de alvenaria era cheia de encantos e lirismo. Enganei. Tenho a impressão que estou dentro do mar lutando para não afogar. Quando eu estava na favela, tinha ilusões da vida de cá. Pensava que isto fosse o paraíso. Embora ela fosse aplaudida nessa fase, né? Onde quer que ela passasse, ela percebia o racismo. Quando estou entre os brancos, tenho a impressão que eles detestam a minha presença. Eu gosto de ser preta. A minha cor é meu orgulho. Em 1961, ela vai para a Argentina, onde ela é agraciada com a Ordem de Tornillo no grau de cavaleiro, que é um período que também recebeu o convite para se tornar membro da Academia de Letras de São Paulo, e ela ganhou o título de cidadã honorária. Nesse mesmo ano, ela lança um disco, Carolina Maria de Jesus, cantando suas composições. Aos poucos, esses holofotes em relação a Carolina foram se apagando, foi esmaecendo tudo, e cada vez ela voltou a ganhar menos dinheiro. Em 63, ela lança 2 livros, Pedaços da Fome e Provérbios, que não obtiveram o mesmo sucesso do Quarto de Despejo. E após cerca de 3 anos, ela acaba deixando a Zona Norte, onde ela ficou por um tempo, e ela se muda com a família para um sítio em Parelheiros, que fica na periferia da Zona Sul de São Paulo. E ali ela continua a se dedicar à literatura. Por volta de 72, ela começa a escrever o livro Um Brasil para os Brasileiros, uma autobiografia que acabou sendo editada e publicada póstumamente com o nome Diário de Bitita. Foi lançado em 1986, que é esse aqui, que foi um dos livros de referência que eu usei. Para lançar esses 2 livros, ela teve que financiar o valor, porque ela não tinha apoio de editora nenhuma, ela foi abandonada aí, né? Fizeram todo aquele caos lá, né, pra lançar o Quarto de Despejo, mas depois ela foi esquecida, não é mesmo? Eu acho essa história horrorosa, na real. Ela vivia lá em Parelheiros, no sítio, com muito pouco. Ela tinha baixo retorno de dinheiro dos direitos autorais dos livros, e o que mantinha ela era a própria terra, com a criação de porco, de galinha. Ela tinha lucros escassos, ela tinha uma vendinha na beira da estrada. Aí em 71, ela ainda volta pra favela do Canindé, porque querem fazer um documentário sobre ela, né? Chamado O Despertar de um Sonho, que seria uma produção alemã, dirigida por uma mulher chamada Christina Gottmann. E esse filme, eu procurei, não encontrei, né, gente? Mas eu encontrei uma referência a ele no site do Instituto Moreira Salles. Ele foi impedido de passar no Brasil, ele foi censurado, minha gente. Passava muita coisa da miséria do Brasil, né?
da favela, e aí foi censurado por conta disso. E é um curta-metragem de 16 minutos, mas não tive acesso a ele, gente. Procurei em tudo quanto é lugar. No site do IMS tem um trechinho dele. Ele foi exibido no IMS, no Centenário da Carolina, em 2014. Eu vou deixar o link aqui na descrição com os trechos, se vocês quiserem dar uma olhada, mas é o que temos, né, por hora. Aos 62 anos, em 1977, a Carolina ela faleceu em decorrência de uma crise de asma. Ela teve o sepultamento custeado pelos poucos amigos e vizinhos ali de Parelheiros, né, do sítio que ela morava. E em 94 foi publicada a Saga de Carolina de Maria de Jesus, organizada pelos professores José Carlos Sebbon e Robert Levine. Esse livro foi sucedido pelas obras Antologia Pessoal e Meu Estranho Diário, ambos de 1996, que reúnem uma coletânea de poemas da escritora e passagens raras dos seus diários. Em 2003 foi lançado o curta-metragem Carolina, dirigido pelo Jefferson D e protagonizado pela Zezé Mota. Eu vou deixar o link para vocês poderem ver esse curta na descrição do vídeo também. É bonito, é singelo, é poético, enfim. O Jefferson D, ele é um diretor negro e ele tem um cinema bastante consistente. Vale a pena procurar outros trabalhos desse diretor também. E a Zezé Mota, obviamente, é uma atriz maravilhosa, sem comentários. Esse ano teve em cartaz, esse ano de 2022, né, caso você esteja vendo esse vídeo lá no futuro, ficou em cartaz uma exposição da Carolina no IMS, e eu tive a oportunidade de visitar essa exposição, que chamava Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros. Eu vou deixar também aqui na descrição o link de um tour virtual que você pode fazer por essa exposição, que não é a mesma coisa, mas dá para ter um cheirinho do que foi. Depois eu acho que essa exposição foi para outras cidades do Brasil, enfim. Maravilhosa, eu lembro que eu fui 2 vezes, porque num dia só eu não consegui ver tudo, era fantástica. Falavam que eu tenho sorte. Eu disse-lhes que eu tenho audácia. Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, 50 fatos assim passa num instante, não dá pra falar tudo da vida de uma pessoa. Eu procurei condensar ao máximo esses fatos para que vocês pudessem ter uma pequena noção do que foi a vida da Carolina. Deixem aí o que vocês acharam nos comentários. Me conta se você já leu Carolina Maria de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!